Nosso convidado de hoje é um exemplo inspirador de superação e inovação no empreendedorismo brasileiro. Ele começou sua trajetória vendendo sorvete e, com muita visão e coragem, se tornou um multiempresário à frente de negócios de alto impacto. É fundador da Green, uma das principais plataformas de pagamento para infoprodutores do país, com uma equipe de mais de 130 colaboradores. Seja muito bem-vindo, Rafa Wisch! E aí, Rafa? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já sou fã do programa, muito fã de vocês. E vai ser uma honra fazer essa troca aqui hoje. Vai ser incrível. Aí fica fácil. Me conta um pouco da sua trajetória, cara, com a Green. Conta também como foi que você decidiu empreender na sua vida. O clássico empreendedor por necessidade, né? Então, o empreendedorismo entrou na minha vida para melhorar a vida. Então, a vida era difícil. Eu falo que eu tive a sorte de descobrir que o empreendedorismo era uma saída muito cedo, sabe? Então eu estava numa cidade muito pequena, Rondon, interior do Paraná, cidade que eu gosto muito. Cresci lá, foi lá que eu conheci minha esposa com 15 anos. Legal. Tô com ela faz 20 anos já. Legal. Então, a cidade era muito pequena, pouquíssimas oportunidades. E nessa de poucas oportunidades, você quer vencer, o empreendedorismo vem como uma ótima alternativa, porque eu sempre falo que tudo na vida é horas, né? Tudo é tempo. No final do dia, a gente sempre vende tempo. E quando você empreende, é uma das formas de você multiplicar o seu tempo, porque você tem condições de ter uma hora muito mais valiosa do que qualquer outra hora, né? Então, eu entendi isso muito cedo e comecei a fazer experimentações, algumas, entre muitas que deram errado, alguma coisa deu certo que me trouxe até aqui. E a Green hoje, né? Pô, vocês estão com centenas aí de colaboradores, cara. Como que foi essa entrada pro infoproduto? Aliás, deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta aqui, até o Ventura também, eu acho que vai poder responder com bastante clareza. A questão, cara, da pandemia, né? Obviamente, todo infoproduto teve um ápice na pandemia e hoje a gente vê uma demanda reprimida aí indo pro ensino presencial, né? Como que vocês estão lidando também com esse período pós-pandêmico aí? A pandemia, ela acelerou muito a digitalização do Brasil, né, em vários aspectos, né? O infoproduto foi um dos mercados que mais se beneficiou, porque havia muito preconceito de estudar pela internet, havia muito preconceito de fazer esses cursos, até pelo formato que muitas vezes é persuasivo até demais, né? O Ricardo entende o que eu estou falando, é muito gatilho mental, é muita coisa. Mas a pandemia, ela meio que obrigou a gente a aderir a esse formato com a mente mais aberta. E aí houve um pico de crescimento, né? Então, meio que as coisas dobraram na época da pandemia. E assim, não diminuiu o crescimento. Então, assim, vamos imaginar que 2020 para 2021... a Green estava nascendo nesse momento. Eu só falo que eu queria ter nascido um pouquinho antes, entendeu? Para pegar essa curva. Eu peguei o finalzinho dessa exponencialidade. A Green começou em 2021, já era o fim da pandemia, mas a gente surfou muito. Só que todas as empresas continuam crescendo. Então, numa média geral, o mercado segue crescendo numa proporção... de forma mais gradativa, mais sustentável até, vamos falar assim, né? Mais sustentável. E agora Só que assim, o fator novo da inteligência artificial já está mexendo nisso de novo. Porque a inteligência artificial, ela contribui muito para esses movimentos. São novas formas de entregar produtos, são novas formas de criar produtos, são novos tipos de produtos. Então, isso está trazendo novas perspectivas. Porque agora, nós não estamos mais falando de uma educação digital coletiva. Nós estamos falando de uma educação digital personalizada e escalável, que é o que a IA permite. Né? Então, a IA, ela permite que você crie uma educação personalizada, de baixo custo, que vai trabalhar na dor específica de cada pessoa. Então, quem está entendendo isso, e muitos dos meus clientes estão entendendo esse movimento, eles estão criando novos tipos de infoprodutos que estão tendo novas rampagens aí de crescimento. Legal. O Rafa, você tem um histórico de comerciante, cara. Você começou a tua carreira como, enfim, fazendo sorvete em Rondon, né? Eu gosto que o pessoal de Rondon é tudo VIP. É vindo do interior do Paraná. Isso é muito legal. E você acha que essa tua trajetória como varejista, como empresário, atendendo a pessoa ali na reta final, te trouxe o que de aprendizado para trabalhar hoje no mercado de infoproduto? Muito legal. Eu penso que assim, o digital ele é muito parecido com o físico em todos os aspectos, né?
toda empresa ela tem as áreas comuns, né? O financeiro, o comercial, marketing, RH, cultura, produto, atendimento. Então, as áreas são muito semelhantes, né? A diferença é que, assim, eu sempre falo que o digital ele é um risco menor porque você entra com menos investimento. Tem uma coisa que eu sempre falo, Mackenzie, e pessoal, que o digital ele é uma das maiores ferramentas, não só o infoproduto, né? Eu acho que a gente pode incluir software, podemos incluir SaaS, podemos incluir vários modelos de produtos digitais. É uma das maiores oportunidades da nossa era de um pobre ficar rico, sabe? Eu pude fazer isso, porque no meio físico, esse ano eu me aventurei numa fábrica de sorvete para relembrar minha jornada, e foi muito desafiador. Porque para você fazer um produto, para fazer tem uns picolézinhos agora personalizados, formatinho de estrela, formatinho de Bob Esponja, tem uns negocinhos diferentes agora. Para fazer um item personalizado, é R$1 milhão a máquina. Sim. R$1 milhão de reais. Né? Você paga R$1 milhão para fazer um produto que é mais um item que vai estar dentro de um freezer. Entendeu? R$1 milhão, você cria um software incrível no digital, sabe? Então, eu penso que assim, as coisas são muito semelhantes. O empreendedor físico, ele tem as mesmas dores de um empreendedor digital, com a diferença que ele tem inúmeras outras responsabilidades de estoque, de gestão de produtos, de gestão de estruturas, que deixa a operação indo um pouco mais complexa. Rafa, você acha que... eu também vim do varejo, né? E hoje eu mexo com educação e metade do meu faturamento é digital, outra metade é o presencial. Voltou forte, como o Eric acabou de falar. E sim, as pessoas estão querendo esse contato. Não só o contato, elas querem network, elas querem o pertencimento. Não é só o receber no presencial, né? Elas querem se divertir. Elas querem encontrar de novo. E a gente sabe disso, né? Que em eventos, às vezes falam que muito que o evento, o bom é o bar. Porque é no bar que você conhece pessoas. Mas o que eu queria, na sua percepção, o que você acha, bem de maneira, sem medo de errar, o que você acha que ainda, como você mesmo disse, é muito mais fácil empreender no digital do que no físico? O que você acha que não vai sair de forma alguma do físico? Muito, muito boa pergunta, Ricardo. Primeiro assim, em cima do que vocês estão falando, vamos trazer uma visão que eu acho que cada vez mais a coisa, eu acredito que vai ser híbrida, né? Eu acho que o híbrido é o grande jogo, sabe? Então, é igual o carro, né? Então, o elétrico, eu mesmo comprei um carro elétrico, mas porque eu sou early adopter de tecnologia, mas é complicado o carro elétrico ainda, sabe? Por conta do abastecimento. Da infraestrutura. Né? A infraestrutura ainda não está boa o suficiente para o elétrico. O híbrido já é perfeito. Então, eu tenho um carro híbrido maravilhoso. Então, quando a gente pensa no digital, hoje, por exemplo, dos meus clientes, 20% do faturamento é presencial. Nós mesmo na Quinta agora vamos fazer um evento que é o quê? Para reunir 150 dos nossos clientes, para poder abraçar esse calor humano. Então, o físico, ele não só não tem que acabar, como não deve acabar. Não pode acabar o físico porque a gente precisa dessas relações, a gente precisa continuar querendo construir relações. O que eu acredito que vai tender a acontecer é as operações irem cada vez mais comoditizando, e uma loja que hoje ela serve como um lugar onde você vai para comprar, talvez no futuro seja, e aqui bem no chute, mas seja uma vitrine um espaço para você ir ver, um centro de distribuição, um lugar para você ter o contato com o produto, mas não necessariamente você tem que fechar o negócio, você tem que fechar o negócio com uma pessoa lá. Estruturas muito mais enxutas, muito mais eficientes, entendeu? É a mesma coisa a gente pensar no delivery, né? Então, as pessoas vão deixar de ir no restaurante? Não faz sentido, porque a experiência é diferente. A comodidade do delivery é uma coisa. Só que você comer quentinho, num prato bonitinho, numa experiência, uma musiquinha, aquela experiência romântica com a esposa. Não faz sentido você pedir o delivery numa data comemorar. Às vezes sim, mas muitas vezes você quer ir naquele lugar especial, né? Então, eu acho que não tende, eu acho que não é um convite a todos migrarem para o digital. É, né? Quase que um omnichannel, tipo você... Omnichannel. Só que um omnichannel não no sentido amplo da palavra, sabe? De pontos de contato. Perfeito. Não pontos de entrega ou pontos de execução da venda. Tá ligado, Mac? Eu tô dizendo assim, eu acho que a pessoa ela vai ter um contato digital, mas vai pegar no físico ou então ela vai ter um híbrido, tipo...
eu consigo ter essa entrega, mas se eu precisar de uma troca, eu vou no físico. Eu acho que vai ser uma experiência omnichannel. É uma coisa que eu tenho tratado muito nos meus negócios, eu trato tudo isso como ponto de vínculo. Eu acredito que toda oportunidade que a gente tem como um ponto de vínculo de conexão. Então eu não falo que eu vou fazer um evento. Então, internamente, a gente chama de ponto de vínculo, que é uma oportunidade que a gente tem de criar um vínculo. Então, a gente vem aqui, a gente gera vínculo, a gente se conecta e vai. Isso eu acho muito legal. Eu vejo que a Green faz muito isso com o Green Club e tal. E mesmo você sendo um cara com histórico de digital, vindo de muita coisa digital, mesmo durante até, logo ali depois da pandemia, você fez várias peripécias, levou um cachorro para Maringá. Conta um pouco dessa história pra gente, cara. Nós trouxemos... como eu disse, eu sou muito early adopter de tecnologia. Eu gosto de mostrar que a tecnologia ela não é um inimigo, né? Então, você tem muitas teses hoje falando sobre, a tecnologia, a inteligência artificial vai roubar os empregos, né? Mas muitas vezes é para gerar notícia, né? Porque quantos novos empregos serão gerados, quantas oportunidades? O mundo ele tem que ficar... Se ele fica mais eficiente, é um ganho para todo mundo, né? Acho que é uma das principais premissas do capitalismo é tornar o mundo eficiente. E isso tem sido muito bom ao longo dos anos, se a gente para pensar. E a tecnologia, a digitalização, se a gente pensar até no agro, faz muito sentido. Uhum. O cara que está lá na terra, que é no nível mais físico possível, se ele compra um drone que opera com inteligência artificial, que opera com mais eficiência, quanto mais esse cara vai ter de dados para ter mais eficiência nos processos que ele está fazendo, né? E com relação... Cachorro vocês iam trazer aqui, a Fátima Amaral tá aqui, ó, mas não trouxeram o cachorro, mas trouxe o morango do amor. Morango do amor. Nossa, tô vendo. É uma nova trend. O Ricardo Ventura vai experimentar esse morango no final do programa. Não percam essa cena. Oferecimento Corega. Oferecimento do SOS aqui, ó. Ricardo Ventura. Vou experimentar, ao vivo. E descobrir o que tem dentro. Se é morango mesmo ou é uma beterraba. Conta essa história do cachorro, cara. O Grinaldinho, não foi isso? Temos o Grinaldinho e o Mr. Green. Grinaldinho é um cachorro robô mesmo. Então, ele é da marca Unitree, é uma empresa chinesa que está liderando esse movimento de robótica, que é mais uma linha que está se desenvolvendo muito na área de tecnologia. E trouxemos o Mr. Green, que é um humanoide. Ele costuma assustar mais ainda do que o cachorro. Não sei se é porque a gente assemelha que a gente. O humanoide, né? O humanoide viralizou em Maringá, a gente levamos ele na Globo também. Então, ele causa um certo susto. E é mais uma tecnologia que está avançando bastante. Ele já tem muita usabilidade, muitos mecanismos que ele já consegue emular o nosso comportamento. Às vezes um cuidador? Cuidador, ele pode ser um cuidador, trabalho em fábrica, por exemplo, trabalhos manuais de alta periculosidade, você já consegue fazer uma programação nele para movimentos repetitivos, já consegue treinar ele para fazer inúmeras coisas. Tem as versões que já tem fechamento de mão para poder operar, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma agroindústria, operar um corte de frango, que é um trabalho complexo, entendeu? Um trabalho perigoso. Então, mostrando ali. Só por curiosidade. Na tela aí, como você fala, né? Que você é um Early adopter. Um apaixonado aí pela tecnologia de ponta. Quando a gente fala, por exemplo, cortar um frango, às vezes é muito mais fácil você ter uma máquina robótica que realmente faça aquilo sem ter o aspecto humano. Você acredita que esse aspecto humano ele vai estar justamente onde precisa ter o aspecto humano? Como você falou, essa coisa que impressiona. Então, um cuidador, um segurança. Onde vai andar, vai ter câmeras, vai ter... Sabe um trabalho que eu já pensei lá em Maringá que seria muito fácil de fazer? Aquele trabalho dos guardas que ficam fiscalizando o trânsito ali. Esse tá muito fácil de programar, por exemplo, entendeu? Tá bem fácil de programar. Então, mas, por exemplo, nessa questão das indústrias, tem muitos trabalhos que tá difícil criar essas máquinas pelas diferenças de produtos, diferenças de itens, que às vezes você precisa de um braço. Um toque humano mesmo. Um toque humano, como se fosse um braço. Então, às vezes, não vai ser o humanoide completo, vai ser só um braço robótico. Exatamente. Um braço robótico, entendeu? O Rafa, você é um cara, a gente falou que é early adopter, um adotante de tecnologia inicial. Eu sinto que a Green é uma plataforma focada hoje na área de educação para negócios digitais e infoprodutores, que é um mercado que cresce significativamente. Obviamente, o mercado do Brasil de educação passa dos 200 bilhões.
200 bilhões. O mercado de infoproduto hoje movimentando 7 bi, você está entre as 5, 6 plataformas mais reconhecidas. Mas ainda assim, eu vejo que você está num processo de ser um multiempreendedor. Você tem muita coisa de tecnologia, você sempre está ali conectado com muita coisa, né? O próprio Peter Diamond falava dos 7 Ds, né? Da tecnologia, que é digitalização, disseminação, disrupção, decepção. Eu queria entender com você, assim, quais são as outras áreas que você está olhando hoje, ou se a Green continua sendo o teu motor 1? Assim, a Green é o nosso principal negócio, só que nós criamos um braço chamado Green Ventures, focado exclusivamente em inteligência artificial. Então eu tenho falado que assim, a IA, vou chover no molhado, né? Vou chover no molhado, mas não é uma onda, é um tsunami e veio para ficar. É a maior revolução que nós estamos tendo, é uma revolução que tende a ser maior que a internet, maior do que a revolução do smartphone. Então é uma revolução muito grande pela amplitude dela e pela facilidade de adoção, né? Então ela está conectada já no nosso dia a dia em vários aspectos. Eu estava no trânsito aqui, eu estava vendo que saiu uma versão do GPT, o O4 Micro, é uma versão que não está público, e é só para estudo científico. Acho que é esse o nome mesmo. Só para estudo científico. E eles conseguiram achar um estudo Eles conseguiram achar um estudo que consegue fazer rejuvenescimento celular, que pode possibilitar o aumento da nossa expectativa de vida com baixo custo. E é uma coisa que já tem inúmeros estudos tentando resolver isso, mas ninguém estava conseguindo. Por quê? Qual que é a diferença da IA? Ela combina todas as informações e fica tentando achar a resposta. Isso era muito difícil antes da inteligência artificial, porque você não tinha um mecanismo tão simplificado de fazer isso. Ela já existe há muito tempo, mas era difícil de usar. Eu já tento usar. E desde 2017 era muito difícil. Agora, é muito fácil você adotar. Então, os projetos de inteligência artificial, acho que a tecnologia onde deve avançar nos próximos anos são projetos que envolvem IA. Então, eu tô colocando todas as minhas apostas. E a sua Green Ventures, a Green Ventures, então, ela vem como um investidor aí para essas tecnologias aqui no Brasil, só aqui no Brasil, ou você está olhando também para países aqui? Nesse momento tem 2 projetos que a gente tá fazendo. Um eu não posso abrir ainda, mas é voltado para educação. Abre aí, pô. só um pouquinho, não tem nenhum investidor na mesa. Dá uma pista aí. Tá, ele é para educação infantil. Legal. Um projeto bem legal, entendeu? Então a gente quer mostrar que a tecnologia pode ser um aliado da educação infantil. Hoje, existe uma guerra entre o smartphone, o pai e a criança. Por quê? Porque o smartphone ele é visto como um vilão. Às vezes o pai... E muitas vezes é vilão mesmo. Sim. Porque o pai solta na mão da criança para ele ter o tempinho dele e a criança acaba pegando conteúdos que não são bons. Inclusive, agora teve um movimento gigantesco de conteúdos negativos sendo produzidos no TikTok para criança. Perigosos, inclusive, entendeu? Então, o pessoal se apropriou de alguns novos personagens que foram criados e estava criando conteúdo, disseminando ódio, disseminando coisas péssimas. Então, o que nós estamos fazendo? Com a inteligência artificial, nós estamos criando um mecanismo para que a criança possa se educar com entretenimento e em um ambiente que seja seguro para o pai. Legal. Então, é um projeto bem legal que está para ser lançado. E tem um outro que esse está bem perto de ser lançado, a gente deve anunciar agora, dia 31, esse eu posso dar mais detalhes. Vai chamar Blue, então a gente gosta das cores. O que a Blue vai fazer? É um projeto revolucionário também. Qual é a tese da Blue? Curso criado 100% com inteligência artificial. Então o Ricardo quer lançar um novo curso. Você basicamente envia 2 fotos para o nosso sistema, envia um contexto do que você quer ensinar. Imagina que você está conversando ali no WhatsApp, você manda foto 1, foto 2. E manda um contexto, 20 minutos, 30 minutos. Quanto mais contexto, melhor. Beleza, a gente vai entregar um curso seu de 2 horas, com 8 módulos, com todos os módulos, com todas as aulas gravadas, com você falando, o seu áudio, 100% você, baseado no áudio que você mandou, o contexto que você mandou, o seu conteúdo, que pode ser 100% revisado por você, ou só next, finish, curso pronto, já com link de pagamento para vender. Isso muito me interessa. Ó o homem aqui, ó. Não, sabe por quê? Olha que legal isso. Me abriu essa cabeça e agora você trouxe a solução. Já viu falando do Danilo Gatto? Já. Quem é Danilo Gatto? Eu nunca ouvi falar. Ele é um gato. Não, o Danilo Gatto, ele é um cara que fala muito de tecnologia. Né? Ele tá no Instagram
Sim, muito bom, inclusive. Muito bom. E eu entrevistei ele, bati papo com ele lá no podcast, e ele falou uma coisa que eu não tinha notado, e eu já estava fazendo empiricamente, sem saber. Esse lance de você falar o curso montado exclusivamente para aquela pessoa. Eu fiz isso para mim. A IA, eu treinei a IA para que ela montasse um curso que fosse a minha cara, do meu jeito, do jeito que eu queria, com a grade que eu queria. Olha que loucura, com a grade que eu queria, no tempo que eu queria. Eu falei, pô, então não... Agora, o que acontece? Tem essa coisa autoral. E a minha cabeça, mas o que o Danilo passou? Ele falou, Ventura, imagina que você vai pegar um avião. Aí você fala assim, em vez de você comprar um livro, olha a loucura. Você fala para IA, olha, ChatGPT, eu quero um livro para ler em 2 horas sobre tal tema, no estilo do Chris Anderson, por exemplo, que eu vou pegar um avião, faz aí para mim. Ela fala, tá bom. Pum. E você lê um livro sobre o tema que você quer, com os capítulos que você quer, com sugestão dela, com o estilo gramatical da pessoa que você quer, para você ler no tempo que você quer. Ou seja, ó, você tá entendendo que a cabeça fez assim, ó. Pum. Aí, eu tenho muitos vídeos autorais que eu falo assim, cara, eu queria transformar isso, a princípio, em livro. Agora você falando isso, eu falei, não quero mais livro, não. Eu quero criar um microcurso sobre aquela loucura que eu fiz, que eu falei numa live, para, justamente com preço muito convidativo, só que de uma maneira ordenada, e não aquela loucura de uma live. Então vamos conversar. Perfeito. Sabe uma coisa que aconteceu comigo agora? Assim, eu tenho um vício de ler muito, eu leio bastante, sempre gostei, sempre foi um passatempo. Então, e eu já me criticaram porque o presente que eu mais dou é livro de presente. Então eu pego um livro e dou de presente. Uma coisa que me criticaram muito. Você dá livro pros seus amigos? Dou pra amigo, pra inimigo. Dele? Não, ainda não. 2 anos que a gente tá aqui, a gente nunca ganhou um livro, meu amigo. Já trouxe sim. Mas vou trazer um dos meus livros. Mas a questão é a seguinte, eu criei um agente de inteligência artificial que roda em qualquer inteligência artificial, que ele faz uma análise para você, para entender qual que é o teu mood naquele momento, e eu te ajudo a identificar quais capítulos, porque uma coisa eu posso recomendar o mesmo livro para vocês dois, mas você tá com um momento de vida, ele tá com outro momento de vida, e aí eu consegui, através da IA, criar uma forma de recomendar quais capítulos faz mais sentido para você e quais mais sentido faz para ele. Muito legal. Eu soltei essa semana, tá em período de teste no meu Instagram, e vou mandar para vocês dar uma olhada também. Excelente.